Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esses aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor, desse Deus tão maravilhoso que nos surpreende a cada dia, não é mesmo? É tão incrível viver com Jesus porque a cada dia é uma nova experiência, sabe? Você não tem experiências com o Senhor quando você vai a eventos, quando você vai a shows, gospel, né? Coisas assim para poder sentir aquela unção daquele louvor. Sabe? Ali você pode ter uma experiência com Deus também, você com certeza vai ter um momento incrível, mas o verdadeiro, o evangelho diário, o evangelho... O verdadeiro evangelho é diário, né? É todos os dias quando você acorda na tua cama, que você abre os olhos, você lembra do Senhor, é quando você vai dormir que você lembra, e durante o dia inteiro que você passa por situações, vive momentos, deixa de viver outros, tudo pra glória de Deus, né? Então a nossa vida é o evangelho verdadeiro, é viver pra Jesus e com Jesus, né? Então como é bom viver com esse Deus que nos proporciona uma experiência nova a cada dia. Porque a cada dia você tem uma experiência com Jesus. Sim, sim. Ah, Brenda, mas hoje eu não tive experiência nenhuma com Jesus. Ah, mas já tem meses. Brenda, já tem anos. Brenda, eu só tive uma experiência com Jesus e foi um dia só na minha vida. E o que eu quero falar hoje é exatamente sobre isso. Engraçado, como Deus é maravilhoso. Eu não tava planejando falar isso que eu acabei de falar, mas isso se encaixou perfeitamente com a palavra que tava no coração do Senhor e que Ele colocou no meu pra falar aqui nesse vídeo hoje. Que é, convide Jesus. Esse é o tema do vídeo de hoje. Convide Jesus. Ele quer. Muitas vezes a gente passa o dia inteiro, a gente faz milhões de coisas e a gente simplesmente esquece de Deus. Isso é um fato, gente, na minha vida e na sua, sabe? Isso pode acontecer, mas isso não deve acontecer. A gente não deve se acomodar com essa sensação ou com esse fato. Se isso acontecer um dia, a gente tem que voltar os nossos olhos a Deus e entender onde é que tá nossa verdadeira chama da vida. O que é que nos faz viver todos os dias? Por que a gente tá aqui? Pra que eu tô vivendo? É pra Deus. E se eu tô vivendo pra Deus, que eu possa realmente fazer tudo pra Deus, que eu possa acordar pra Deus, que eu possa dormir pra Deus, que eu possa fazer tudo pra Deus. E é justamente o que vai falar aí no versículo que eu vou ler daqui a pouco. Mas, voltando ao que eu tava falando, a gente muitas vezes fica esperando, né, ter experiências com Deus. E, né, como eu tava dizendo, você pode dizer que você só teve uma, duas, três, quatro, 10 experiências com Deus, isso não seria nem só, né? Mas você não vive todos os dias essa experiência. E, gente, é assim, sabe? A gente não vai viver aquela coisa do sobrenatural, de ouvir audivelmente a voz de Deus todos os dias, mas a gente pode viver experiências com Deus todos os dias. Como? É você convidar Jesus para as coisas. Se você toma um café, vou dar um exemplo aqui, e vocês vão entender depois. Se eu tomo café, eu posso tomar café de uma forma. Acordei, vou tomar meu café. Pego a xícara, bebo café e depois vou fazer meu devocional. E eu posso tomar café de outra forma. Eu posso acordar, chamar Jesus para viver comigo, para entrar no meu coração, para entrar no meu dia. E aí eu ir tomar café com Jesus. Sabe? Então você vai estar vivendo a experiência com Deus, porque você vai estar até chamado de Jesus para tomar café contigo. Você vai viver ali o Senhor, você vai lembrar do Senhor, você vai glorificar o nome dele, você vai talvez cantar louvores a Deus. Então, experiência com Deus é quando você decide convidar Deus para viver o seu dia. Claro que a gente tem experiências sobrenaturais com Deus, né? Isso aí é maravilhoso, é incrível. E todo cristão, depois de um tempo, às vezes é o que faz, né, ele se converter, às vezes, enfim, tem vários, né, casos, tem gente que se converte depois de ter uma experiência sobrenatural com Deus, né, que viu ali o sobrenatural, uma coisa que não tem como ter acontecido por mãos humanas, não tem como, é impossível, né, fisicamente, biologicamente, enfim, é impossível ter acontecido aquilo ali, e a água vira vinho, e o vinho vira água. A gente sabe que isso existe, a gente sabe quem, né, realmente vive o evangelho, com certeza já teve ou vai ter experiências assim, como eu falei, às vezes a pessoa se converte, né, começa a entender, caraca, peraí, isso aconteceu, isso aqui não é normal, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é normal, tem algo aqui que não é humano, e aí a pessoa entende, então esse é o Deus do impossível, então é aqui realmente que mora o Senhor, e aí a pessoa vai se aprofundando e entra na igreja e vive o evangelho, e depois daí tem experiência com o Senhor, mas isso, gente, é como eu creio que, né, Deus fala pra gente.
Ele apenas derrama um pouquinho, assim, ó, da glória dele, sabe? A glória dele é tão gigante, tão estrondosa, tão maravilhosa. Então é muito mais além do que isso tudo. E ele derrama um tiquinho assim, ó, só pra gente... Meu, não, isso aqui não acredito que isso aconteceu, sabe? E experiências como, né, pernas crescerem, pernas que eram curtas, né, literalmente uma metade da outra, uma bem menor do que a outra, crescerem. Coisas físicas que são impossíveis aos olhos humanos e outras coisas espirituais sobrenaturais. Existem milhões, bilhares de testemunhos. E cada cristão tem o seu, né? Eu tenho vários testemunhos, coisas que sobrenaturais aconteceram. Isso aumenta a nossa fé, sem dúvida nenhuma, né? Mas, assim, isso é só um tiquinho da glória de Deus derramada. O sobrenatural acontecendo, um copo de água se transformar num copo de vinho. As coisas que são sobrenaturais, eu falo isso em referência, né, à Bíblia, com o milagre de Jesus, que ele transformou água em vinho na festa de casamento. E trilhões de outros milagres que a gente vê, né, na Terra, que a gente pode perceber. Pessoas próximas da gente já tiveram experiências sobrenaturais. A nossa experiência sobrenatural que a gente já viveu quando a gente se submeteu a Deus. Várias coisas, né, que a gente vê simplesmente quem é Deus, que Ele é santo, que Ele é Deus, que Ele é o Deus do impossível. Ponto. Isso a gente não tem a mínima dúvida, né, pra quem realmente vê e crê, né, e é nítido na nossa frente. A gente sabe, é um convencimento que só o Espírito Santo pode fazer. Então nem posso aqui tentar explicar com palavras, porque realmente é sobrenatural. Você precisa viver para entender e para começar a crer nesse Deus do impossível. Mas então, como eu disse, Deus é tão gigante, tão poderoso, tão majestoso, tão todo-poderoso mesmo, todo-poderoso, Deus todo-poderoso, que isso não é nada pra Ele, sabe? Tipo, fazer algo sobrenatural, que pra gente, sabe, é sobrenatural acontecer, que não tem como, né? Montanhas se moverem, coisas que não tem como fisicamente, pra Ele não é nada, porque Ele é o próprio Deus, Ele é o Criador, então Ele tem muito mais poder e a gente se impressiona com a mínima coisinha que acontece. Então, ter experiências com Deus é muito importante e é consequência da sua fé, sabe? Quando você conhece a Deus, quando você busca a Deus e quando você realmente abre o seu coração para Deus, não se preocupe com isso. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Toda hora, eu creio que em algum momento todo mundo da vida já presenciou isso. Então, só basta nós abrirmos nossos olhos verdadeiramente, né? Nossos olhos espirituais, para enxergar a transformação de Deus ali. Então, essas experiências com Deus são maravilhosas, são incríveis, são sobrenaturais realmente pra gente. Não tenho dúvida disso, não posso, né, afirmar ao contrário. Pra Deus não é sobrenatural, pra Deus é uma coisa que pra Ele é, né, comum diante da grandeza, diante da soberania, diante dele ser todo poderoso. Mas pra gente é como se, meu Deus, imagina ver o próprio Deus como deve ser pra gente, né? Então, fica aí a ilustração mental. Essas experiências são maravilhosas, são incríveis, mas não são tudo, sabe? É bom a gente viver isso, a gente, né, é incrível, mas elas vêm conforme a gente vai caminhando no Senhor. E Deus vai nos proporcionando, a gente vai pedindo por milagres e o milagre acontece. A gente vai pedindo por curas e as curas acontecem. A gente vai pedindo por libertação, a libertação acontece. A gente vai pedindo ali, em nome de Jesus, libera essa pessoa dessa dor, libera, e a coisa acontece no mesmo instante. A gente vai vendo essas coisas ao longo da nossa vida cristã, a gente vai ter essa experiência. Mas Deus quer muito além disso. E Deus quer viver contigo, sabe? Essas experiências são incríveis, são muito importantes, mas mais ainda que mais tempo você passa é vivendo, é fazendo outras coisas, é acordando, é dormindo, é comendo. E essas coisas, você tá fazendo pra quem? É pra ti? É pra alimentar o teu ego? É pra confortar o seu corpo? Ou é pra glória de Deus? Então, o tema de hoje é convide Jesus. Ele quer, sabe? Muitas vezes a gente esquece de Deus e finge que não esquece. É uma coisa louca, por exemplo. Eu vou dar esse exemplo, né, de que eu até comentei e foi realmente o que aconteceu comigo. Na sexta-feira passada, não sei quando vai sair esse vídeo, mas foi dia 21 de outubro, acordei, fui tomar café, fazer devocional e estudar, né? E aí, beleza. E aí eu fui fazer exatamente isso, eu acordei e aí desci, peguei meu café e aí subi aqui no meu quarto pra tomar café, pra já fazer devocional e estudar. Só que eu tava parada tomando café e eu tava simplesmente tomando. E aí quando eu ia terminar, eu ia começar meu devocional. E Deus falou, sabe, ei, eu tô aqui, tipo assim, eu já tô aqui, sabe? E aí eu acordei, assim, eu senti a presença de Deus, sabe? Eu senti que era muito mais sobre glorificar o Senhor
em todo momento do que parar um tempo pra, sabe? Ah, Brenda, você tá dizendo que não é importante fazer devocional, que não é importante parar pra glorificar o nome do Senhor? Não, mas isso é importante. É importante a gente parar um momento do nosso dia pra ler a Bíblia. É importante a gente parar um momento do nosso dia pra ouvir uma pregação. É importante a gente parar um momento do nosso dia pra poder aprofundar mais ali numa escritura, num comentário de alguém sobre ler livros cristãos. Tudo isso é muito importante, né? A Bíblia tá em primeiro lugar. É importante a gente parar o nosso dia, parar de fazer, trabalhar, estudar, né, pra ler a Bíblia. Mas uma coisa que a gente não vai parar pra fazer é adorar. Ninguém vai parar pra adorar, não, gente. Eu não vou parar esse momento aqui, eu tô parando pra gravar esse vídeo. Mas eu não tô parando aqui pra adorar o Senhor. Porque a minha adoração é desde que eu aceitei Jesus. Então não pode ser segmentada. Se em algum momento você tá fazendo alguma coisa e não tá adorando ao Senhor, busque parar de fazer essa coisa, ou então rever, fazer de outra forma, porque tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente fizer tem que ser pra glorificar o nome de Deus, sabe? Então Deus me acordou pra isso. Ei, me chama pra tomar café contigo, nossa. Ai, meu Deus, eu me arrepio toda quando eu falo, porque Deus é tão lindo. Imagina, eu tô falando do próprio Deus, sabe? Eu não tô falando de alguém nossa, que é ruim, alguém que, sabe, é uma pessoa que, vou chamar essa pessoa. Não é nem alguém bom, sabe, uma pessoa boa. Não é isso, não tô falando de pessoas boas nem ruins, porque eu não tô falando de pessoa. Tô falando do próprio Deus vivo, que criou essa carne aqui, esses ossos, essa pessoa. E você, sabe, você é o próprio Deus, cara. É o Deus que criou o céu e a terra. É o Deus todo-poderoso, Deus santo. Ele quer relacionar com você ao mesmo tempo que ele quer relacionar comigo. Então, vamos parar de ignorar a presença de Deus. Muitas vezes a gente ignora, a gente tá vivendo e tá ignorando que Deus existe. A gente fala, se Deus existe, vamos seguir a vida. Não, cara, Deus existe, então vai relacionar com Ele, vai buscar Ele, sabe? Então, o que Deus, sabe, sacudiu, assim, a minha alma, pegou a minha alma, assim, sacudiu fortemente e de forma espiritual a mim, foi que para de viver, sabe, como se eu não existisse, assim, no sentido de ignorar a minha presença fazendo coisas lícitas, sabe, lendo a Bíblia, às vezes estudando, às vezes fazendo coisas, isso, são coisas lícitas, são coisas ótimas, né, glória a Deus, mas é muito mais importante o seu coração. O coração de adoração vem muito antes da mente, de leitura bíblica, entendeu? Então o nosso coração antes tem que estar nos pés do Senhor, tem que estar buscando a Deus, tem que estar quebrantado, tem que estar humilhado, tem que estar glorificando o nome de Jesus, porque isso é o mais importante para Deus, o nosso coração. E consequentemente a nossa mente, consequentemente todo o nosso ser, né? Então, a gente às vezes vive fazendo uma coisa e outra, ignorando a presença, como eu tava tomando café, como se Deus não estivesse ali. E aí eu ia buscar Deus depois do café, como se eu estivesse selecionando o tempo que Deus, né, teria que estar ali. E depois, tchau, Deus, vamos fazer outra coisa. Não existe isso, pare de pensar nisso, né? Sabe? Tá repreendido em nome de Jesus, caído por terra, sabe? Tornar sem efeito isso sobre a minha vida e sobre a sua, sem efeito, porque isso é horrível, isso é um plano do inimigo pra poder fazer a gente tirar a nossa atenção de Jesus, porque a nossa atenção tem que estar 100% nele, 100% do nosso dia, sabe? Não importa, e eu quero ler pra vocês, que fala lá no livro de Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa. Gente, qualquer outra coisa. Você entende que é qualquer outra coisa? Então, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Faça tudo pra glória de Deus. Ah, Brenda, mas eu tô como eu, né? Que eu jogo ping-pong. Eu tô jogando ping-pong, do que tem nada a ver, né? Esporte, eu tô jogando vôlei, eu tô jogando basquete, não tem nada a ver. Claro que você pode fazer isso pra glória de Deus, porque a sua vida antes tem que ser pra glória de Deus. Não é o ato em si, sabe? Não é você estar escrevendo Jesus com a raquete. É a sua vida de honra e glória do Senhor. Se você glorifica o Senhor com todo o seu entendimento, você vai fazer tudo pra glória de Deus. Você vai pensar em Deus em qualquer coisa. Você vai glorificar, você vai cantar hino, você vai cantar louvor, você vai falar do Senhor, você vai expressar Deus pela maneira de ser, sabe? Isso que é o mais importante aqui. Então, assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo pra glória de Deus. Que nós possamos realmente fazer tudo pra glória de Deus, porque Ele é o que mais importa no nosso coração. Então, pra finalizar, eu quero dizer que não faça devocional. Tenha uma vida de devoção.
sabe? O nome é devocional justamente porque é um momento que a gente tem uma devoção a Deus. Isso é ótimo, né? A gente parar ali, ter um momento de devoção a Deus, cantar louvores e parar realmente fazer isso. Isso é incrível, isso a gente tem que ser feito todos os dias. Mas a frase, né, o que eu quero dizer pra vocês é justamente que é importante fazer devocional todos os dias, é importante parar um momento pra ler a Bíblia, é importante fazer isso todos os dias. Isso sim, é muito importante. Mas mais importante ainda é viver uma vida de devoção. É acordar e estar em devocional. É dormir e estar em devocional. É durante o dia estar em devocional. É durante o sono estar em devocional. Ou seja, viver uma vida de devoção. Quando eu tô dormindo, eu não parei, não morri, né? Eu não parei de viver. Então, eu estou vivendo uma vida de devoção. Porque antes eu aceitei Jesus, eu coloquei meu coração nos pés da cruz e aceitei Jesus como meu suficiente Senhor e Salvador, a quem eu confio e quem eu vivo, né? Então, que a gente possa verdadeiramente parar de achar que a gente vai viver, ter um momento com Deus ali, ou então só no culto, ou então só naquela palavra. Não, eu tenho uma vida assim, sabe? A minha vida é aos pés do Senhor. E tudo que eu for fazer, seja acordar, seja dormir, seja estudar, seja falar com alguém, seja pra ligar pra uma amiga, seja pra, sabe, viajar, seja pra voltar, o que é que seja, eu vou fazer pra glória de Deus, porque a minha vida é pra glória de Deus. Então, enquanto eu viver, eu vou viver pra Deus. Amém? Que isso tenha falado muito ao coração de vocês, sabe? Que vocês tenham entendido a mensagem que eu creio que foi o Senhor que colocou no meu coração, a começar em mim, a transformação, para a transformação de vocês também, sabe? Que a gente possa viver, não só parar um momento e fazer devocional, mas durante o nosso dia todo, falar com Deus, cantar louvores e viver em devoção ao Senhor. Amém? Queria falar um pouquinho com vocês aqui, ó, tô com a camisa da Cristolândia, Missões Nacionais. Queria falar um pouquinho, né, que é um projeto incrível que tem em vários estados. Eu quero que você coloque na internet depois desse vídeo. É Cristolândia, aqui eu moro na Bahia, não, Cristolândia, Bahia, ou o estado que você morar. É um projeto incrível que tem o objetivo de falar de Jesus para as pessoas e alimentar pessoas, não só, porque o objetivo é pegar moradores de rua, né, pessoas em situação de rua e coisas assim. Então, não é só dar o alimento, não é só dar o abrigo, não é só dar a casa. Isso também, a Cristolândia oferece abrigo, oferece alimento. E eu já fui lá, não só ver, mas já atuei dando alimento, fornecendo essas coisas e fazendo mesmo, né, ajudando a fazer pra honrar e glorificar o nome do Senhor. E eu pude ver de perto como é que tudo funciona, que é lindo, é uma missão incrível, é pra glória de Deus. Então, se você tiver a oportunidade, conheça mais sobre isso, né? Eu conheço muitas pessoas que fazem realmente parte ali, fisicamente, do Ministério de Radical, e tem várias coisas. Depois você vai clicando lá pra poder entender melhor como funciona os missionários e como é que faz, né, pra ser missionário, enfim. Mas todo mundo é missionário, né? Alguns foram chamados para servir em lugares específicos, para viajar ao mundo e tal. Mas nós antes somos missionários dentro da nossa casa, do nosso trabalho. E, né? Então cada um é chamado para um lugar específico. E se o seu chamado é esse, né? Que você possa conhecer esse projeto, que é um projeto muito lindo. Então, além de alimento, abrigo, tudo isso, a Cristolândia também, que mais importante, né? Tem o objetivo de levar Jesus, né? Levar abrigo, levar alimento, que isso é mega ultra importante, sim, indiscutivelmente. E isso tudo com Jesus, com a palavra, com o louvor, com acolhimento, com banho, com corte de cabelo, uma coisa incrível pra glória de Deus. Então aqui a camisa, ó, Cristolândia, Missões Nacionais e Jesus. Espero que vocês possam conhecer um pouquinho desse projeto e se for, né, da vontade do Senhor, que você vá, ouça a voz de Deus e faça o que tá no coração do Senhor, que Ele coloque no seu, para poder você fazer plenamente a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então é isso, gente. Um beijo, que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, manda pra alguém pra abençoar outra vida. Amém? Beijo.